Olá, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindo a esse canal, onde nós vamos falar sobre a tua preparação para o exame da OAB. Mais do que isso, como ser aprovado de primeira no exame da OAB. Hoje, nós vamos falar mais um pouco nessa série de vídeos, onde o professor Eduardo Palmeira, que é juiz federal aqui em Porto Alegre, e eu, estamos dando algumas dicas de como se preparar adequadamente para o exame da OAB. É importante a gente lembrar que num vídeo anterior eu falei sobre as causas, os motivos por que o índice de reprovação é tão alto. A gente descobriu por quê. Porque com tantos cursos, com tantos materiais disponíveis, os índices de reprovação continuam altíssimos, batendo 70%, 80%. Isso significa que a cada 10 candidatos, 7 ou 8 reprovam. E isso vem se estabelecendo desde o início do exame da OAB. Mas esses dados eles são coletados, existe um documento da própria Fundação Getúlio Vargas e do Conselho Federal da OAB que diz que 80% a 70% dos candidatos que fazem o exame da OAB acabam reprovando. E mais, que para ser aprovado, em média, os candidatos fazem 3 vezes o exame. Isso é um dado muito importante, muito grave e muito relevante. E a gente foi buscar as causas, o porquê, afinal de contas, como eu repito, com tanto material disponível, com tantos cursos que foram criados ao longo desses anos todos, porque esses dados eles são coletados desde 2010, desde a unificação do exame da OAB. Afinal de contas, por que as pessoas continuam com índice tão alto de reprovação? E o motivo é simples. Não existe preparação adequada para o exame da OAB. Todos os cursos, na sua grande maioria, eles entregam muito conteúdo, dão dicas de pontos a serem estudados. Isso é importante, mas isso é apenas uma parte do problema. Na verdade, a preparação adequada para o exame da OAB, ela passa por um planejamento. Este planejamento, bem feito, bem concentrado, ele vai potencializar o conhecimento que você já tem da faculdade. E aqui um ponto muito importante. Eu arrisco a dizer, você consegue ser aprovado de primeira no exame da OAB com o conhecimento que você já possui. Olha só que coisa. É isso mesmo. Você consegue ser aprovado no exame da OAB com o conhecimento que você já possui da faculdade. Olha que interessante. Por quê? Porque o exame da OAB, ele é importante, é uma etapa importante, obrigatória, para que você possa exercer a atividade, aquela atividade profissional que você fez uma faculdade. É o único curso no Brasil que tem essa prova, uma prova de qualificação. Não é uma barreira, não é um impedimento, não é reserva de mercado. Isso é importante. É um orgulho para a profissão de advogado. É isso mesmo. Você pode levantar a mão e dizer, apontar. Me fala aí, qual a outra profissão que você se forma e você não consegue exercer a atividade como profissional se não passar por uma prova de qualificação? Não quero desmerecer os demais cursos, eu acho que cada curso tem a sua realidade, mas em qualquer curso, seja medicina, seja engenharia, seja administração de empresa, qualquer uma, dentista, não há nenhum curso profissional no Brasil que você se forma, mas não pode exercer a atividade se não passar numa prova de qualificação. Num primeiro momento, isso parece ruim, mas
quando você tem um propósito e você consegue passar no exame da OAB, acredita, dá para se encher de orgulho e dizer: nós somos os únicos que passamos por isso. Não quero ser melhor do que ninguém, mas não admito ser pior do que ninguém, porque ninguém faz o que nós fizemos. Mas enfim, vamos deixar aí de conversa e vamos passar aqui ao que a gente realmente está se propondo, é ajudar você a ser aprovado de primeira no exame da OAB. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, se você vem acompanhando aí os nossos vídeos, tanto os meus como o do professor Eduardo Palmeira, a gente vem falando sobre a organização dos estudos. Com isso, nós criamos o método Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira no exame da OAB. Este método, ele virou um livro. Está aqui o livro, né? Esse livro, ele foi lançado pela editora Citadel, uma das maiores editoras do Brasil, e com muito orgulho, ela foi também o nosso curso, o nosso método, ele é baseado nos princípios de Napoleão Hill. Para quem não conhece Napoleão Hill, existe um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Ele ficou por muitos anos sendo o livro mais vendido no Brasil. E nós baseamos os nossos ensinamentos nestes princípios de Napoleão Hill. Então, nós baseamos em 4 perguntas. Quais são essas 4 perguntas? Quando estudar? O que estudar? Como estudar? E como fazer a prova? Baseado em cada uma dessas perguntas, nós criamos o que a gente chama de ferramentas. Num primeiro momento, para a prova objetiva, ou a primeira fase do exame da OAB, porque esse nosso método que nós estamos passando aqui para vocês, ele tanto serve para a primeira fase, como para a segunda fase. Nesta primeira fase, baseado nessas 4 perguntas, de novo, quando estudar, o que estudar, como estudar e como fazer a prova, nós disponibilizamos 12 ferramentas. Em cada uma das perguntas, uma tem mais ferramentas, outras têm menos. Hoje, eu quero te apresentar aqui mais uma dessas ferramentas. Já apresentei uma, que é o questionário, no vídeo anterior, e agora eu quero te mostrar mais uma ferramenta, que é o mapa semanal. Como eu comentei com vocês, esse nosso método virou um livro, né? Que é esse livro aqui, que está aqui, o método de quem já foi aprovado de primeira no exame da OAB, e eu queria ler aqui o que consta na página 48. É o princípio de Napoleão Hill. É o primeiro princípio de Napoleão Hill. E é o mais importante. Qual o mais importante princípio de Napoleão Hill? Se você perguntar para o Marcel Conte, que é o editor-chefe da Citadel, se você perguntar para o nosso amigo aqui, Jamil Albuquerque, que fez o prefácio do nosso livro, eles vão dizer com certeza: o primeiro e mais importante princípio de Napoleão Hill é propósito definido. Deixa eu ler aqui para você o que está escrito no nosso livro. Ele diz o seguinte: trabalho duro e boas intenções não bastam para levar ao triunfo. Afinal, como pode um homem ter certeza de que atingiu o topo, a menos que tenha estabelecido na mente algum objetivo definido? Talvez você vá lembrar que existem situações em que alguém vai perguntar para você: onde você está indo? E você vai dizer: eu estou indo na casa da minha mãe, eu estou indo para casa, eu estou indo buscar meu filho, eu estou indo para uma reunião. Você sabe onde você está indo.
Você sabe o que você precisa fazer para chegar lá. Se você está indo para uma reunião, você sabe se você vai de carro, se você vai de Uber, mais ou menos quanto tempo você vai levar. Você sabe o que você vai tratar nessa reunião, não é verdade? Então você tem um propósito definido quando alguém te pergunta isso. Mas se alguém te encontra na rua e pergunta: onde você está indo? Na verdade, não sei, eu estava indo lá, mas posso ir para lá. Qualquer lugar que você for, é o lugar certo. Então veja, ter um propósito definido é o ponto de partida na tua preparação adequada para o exame da OAB. Por que as pessoas não estão passando no exame da OAB? Por que as pessoas estão estudando e não estão passando? Elas não têm uma organização. O propósito, ele até está definido. Ser aprovado no exame da OAB, ser advogado, ter sucesso, poder fazer um concurso público, enfim, o propósito ele até está definido. Mas como você vai chegar nesse teu propósito? E quando você define um propósito, é ser aprovado no exame da OAB, segundo o princípio de Napoleão Hill. Você sabe se você chegou no topo? Sim. Quando? Quando eu for aprovado. E se eu não fui aprovado? Eu não cheguei no topo. Ainda depende. Eu não consegui por algum motivo. E quando você estabelece, define um propósito, ainda que você não tenha sucesso num determinado momento, você consegue saber quais as causas, o porquê eu ainda não atingi o meu objetivo. Você consegue compreender isso? Consegue? Então, beleza. Dentro deste propósito definido, nós queremos te ajudar a ser aprovado. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, e a primeira pergunta que eu te faria, se eu pudesse sentar contigo, tomar um café, fazer uma mentoria que fosse, eu iria te perguntar: me conta aqui como é a tua realidade, como é a tua realidade hoje, não daqui a um mês, hoje. Como é a tua rotina? E aí tu iria me estabelecer: olha, eu trabalho em 2 turnos, então eu trabalho das 8 da manhã ao meio-dia, eu tenho 2 horas de almoço e depois eu volto a trabalhar e trabalho até as 18 horas. Ok? Eu trabalho de segunda a sexta, eu trabalho de segunda a sábado. Ok? Eu iria anotando essas informações. Olha, eu sou casado, eu sou casada, não sou casado, não tenho filhos, moro com os pais, ou sou casado, mas não tenho filhos. Então isso é importante. Eu iria montando na minha cabeça a tua rotina. Baseado na tua rotina, eu iria estabelecer um mapa com os meus horários semanais de estudo. Dentro disso, a gente consegue programar entre um concurso agora, que aconteceu ou que você não fez ou que eventualmente você não foi aprovado, até o próximo. Em média, pela nossa experiência, ele leva aí 14 semanas. E agora vem o seguinte: a nossa experiência mostra que uma pessoa que trabalha em 2 turnos, ela tem em média por semana, tá? Por semana, olha só que barbada. Gente, que barbada. Vou até tomar uma água porque é muita barbada o que eu vou te dizer agora aqui. Pera aí, não sai daí, sai daí. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, em média, ela tem 20 horas, é o que ela tem. Então é o seguinte: se tu sentasse comigo para tomar um café, eu ia te dizer: o que tu gostaria de me perguntar?
E tu iria me perguntar. E depois tu iria me dizer. E tu, Paulo, o que tu gostaria de me perguntar? Eu iria começar por essas perguntas. Com base nessa informação, veja só, eu estou dizendo já o caso limite. Alguém que trabalha em 2 turnos, que tem a sua vida, não importa se é casado, se não é, se tem filhos, não importa. Tá? Isso, as demais perguntas já foram respondidas lá naquele questionário, naquele vídeo que eu mostrei anterior. Se você não viu, volta lá e olha o vídeo, porque da importância daquele questionário. Baseado nisso, e sabendo, pela experiência nossa, ó, vamos chamar o João ou a Maria, tem 20 horas por semana em média. É o que te sobra. Por quê? Porque você não pode parar a sua vida. É um dos grandes erros. Você não pode paralisar a vida. Sabe por quê? Porque você consegue fazer isso por 1 semana. Por 2 semanas. Se você é um cara, uma pessoa compenetrada, você faz isso por 3 semanas. Mas na 4ª semana você explode e vai embora. Não dá. Então o que acontece? Eu vou usar o tempo necessário que você tem sem que você paralise a sua vida. E eu vou te dizer, pega 20 horas da tua semana. Como assim? Sim, divide a tua semana em 20 horas. Eu vou te mostrar daqui a pouco como eu montaria para ti um mapa semanal com as horas de estudo. Tá? Vamos pegar em média 3 horas de estudo. Imagina 3 horas de estudo. Só que assim, não são 3 horas de qualquer jeito, em qualquer momento. Ah, eu não estudei 3 horas hoje, então vou compensar 1 hora amanhã. Aí já começa tudo errado. Já começa tudo errado. O que eu estou te pedindo e sugerindo são 3 horas por dia, onde você vai ocupar 8 horas para o trabalho, 3 horas para o estudo. Nessa minha conta aqui, nós temos 11 horas de um dia de 24 horas. Dá tranquilamente para você dormir 6, 7 horas e tem mais um monte de tempo para aproveitar a vida, para não parar a vida social, familiar, amorosa, dos amigos, interagir, viver, para que isso seja uma passagem leve. Porque o exame da OAB nada mais é do que uma etapa apenas da tua vida. Dá para fazer. Então a primeira coisa que eu faria para te ajudar era organizar os teus horários. Se tu me dissesse, não, eu só trabalho meio turno, eu trabalho só à tarde, eu trabalho só pela manhã, eu te diria, olha, tu tem 30 horas, então me dá 30 horas por semana, durante um período. Vamos falar aí 14 semanas, entre um exame e outro, entre uma prova e outra, para você chegar bem preparado na prova. Para você chegar em condições de ser aprovado de primeira. Largar a prova, quando o monitor pegar a prova de título, você... Estou aprovado. Ter aquela certeza de que está aprovado. Então, veja, tem que ter um início. A nossa sugestão é começar pela definição da tua realidade. Dentro desta tua realidade, quanto tempo tu tem para estudar, para se dedicar aos estudos. Tá? Então, baseado nisto, você tem que definir quantas horas. Eu tenho 3 horas por dia, eu consigo estudar 20 horas por semana. E mais, nestas 20 horas por semana, eu estou te sugerindo também que você estudou e revisou. No vídeo anterior, eu falei sobre técnicas de estudo para memorizar aquilo que você está estudando, aquilo que você aprendeu. Você aprendeu, apreendeu, gravou, não esquece mais. Uma das técnicas é a técnica de revisão. Então, dentro destas 20 horas por semana, você ainda vai ter tempo para revisar o que foi feito. Olha que interessante. Bah, então eu vou estudar de segunda a domingo? Não.
Vou te mostrar uma surpresa daqui a pouco. Fica aí, não larga o vídeo. Então, vejam, a primeira coisa é você ter um propósito definido. Primeiro princípio de Napoleão Hill. Propósito definido. Você tem. Qual o meu propósito definido? Ser aprovado no exame da OAB. Vamos definir um pouco mais? Vamos restringir um pouco mais? Vamos enxugar mais um pouco esse teu propósito? Ser aprovado no próximo exame da OAB. Não é ser aprovado no exame da OAB, não sei quando, não. No próximo exame da OAB. Vamos enxugar ainda mais? Vamos com mais vontade? Eu vou te pegar pela mão e vou te levar. E agora não é tu, sou eu. Mas tu tem que assumir esse compromisso comigo. Diz, eu assumo contigo esse compromisso. Se tu assumir esse compromisso comigo, eu vou me dedicar 100% e eu vou fazer o teu propósito ainda mais definido. Ser aprovado no próximo exame da OAB de primeira. Aí tu vai me dizer assim, Paulo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Não sei se tu vai gostar muito. Eu já fiz o exame e não passei. Ok. Mas eu queria te dar mais uma notícia. Eu já fiz o exame 3 vezes e não passei. Ok. Eu continuo com o meu propósito definido. Te levar à aprovação no próximo exame da OAB de primeira. Por quê? Vai ser a primeira vez que você vai fazer o exame conhecendo as técnicas que eu vou te mostrar. Portanto, vai ser de primeira. Conheceu, não esquece mais e é aprovado. Esse é o desafio. Então, nessa série de vídeos, nós estamos te mostrando. E o primeiro passo é você definir quanto tempo você tem para se dedicar aos estudos. Lembra que uma das críticas que eu faço, depois de muitos anos como professor, eu tenho mais de 25 anos de experiência como advogado, mais de 10 anos, mais de 15 anos como professor, sou mestre em políticas públicas para a educação, conheço realmente a fundo a metodologia de ensino, como as pessoas que desenvolvem o ensino pensam, estudei muito sobre isso. É como se fosse uma caixinha, uma receita, e eu entrego aquilo e vai funcionar para todo mundo. Me responde aí, vai? Todo mundo é igual? Todo mundo é igual? Todo mundo tem a mesma capacidade? Todo mundo tem a mesma facilidade? Todo mundo tem os mesmos recursos? Todo mundo tem o mesmo tempo? Todo mundo tem a mesma facilidade de aprendizado? Então, todo mundo é igual. Então, se eu pegar e disser que estudando 20 horas por semana, de qualquer jeito, mas estudando 20 horas por semana, é o suficiente para todo mundo passar. Todo mundo vai passar, então. Então, pronto. Está descoberto. O que faltava era eu estudar 20 horas por semana. É óbvio que não. É óbvio que não. Eu tenho que respeitar as individualidades. Eu preciso respeitar as individualidades. Eu preciso estar presente, eu preciso entender que, mesmo que eu passe as minhas técnicas de estudo, que me levaram à aprovação de primeira no exame da OAB, ainda quando eu estava na faculdade, estudando, terminando o curso, em meio a provas, trabalho de conclusão e tudo mais, eu passei. Mesmo que o professor Eduardo Palmeira passe as técnicas que levaram ele à aprovação em todos os concursos públicos que ele fez na esfera municipal, estadual, federal, passou 2 vezes para auditor da Receita Federal do Brasil, passou de primeira para juiz federal. Ainda assim, talvez nem todas tu consiga absorver. E nem todas vai te servir. Sabe o que acontece? O mais curioso de tudo é que muitas vezes os nossos orientandos, os nossos alunos,
a gente dá uma técnica e eles nos dizem assim, assim eu não consegui, mas consegui de outra forma e está funcionando para mim. Mas faltou para eles uma orientação. Quando você tem uma orientação, muitas vezes você mesmo vai encontrar o melhor caminho de estudo, o melhor horário, o melhor fuso horário, a melhor técnica, se é anotação, se não é. Não adianta eu dizer para você, você tem que fazer anotações. Eu vou dar uma indicação do que funciona, porque se funcionou para 80%, ela funciona. Se não funcionou para 20%, por algum motivo, aqueles 20% não conseguiram naquele formato, mas conseguiram em outro. Mas na média, eu vou te passar algo que funcionou para 80%. Então, olha só, eu agora vou te mostrar como, é uma sugestão, e aí é que eu digo, cada pessoa é de um jeito, mas como eu faria se nós sentássemos para tomar um café, ouvindo a tua história, a tua realidade, como eu montaria esse mapa, tá bem? Vou te mostrar agora aqui. Então aqui está o mapa semanal. Essa seria a segunda ferramenta de uma das perguntas. Lembra que eu falei que nós temos 12 ferramentas vinculadas a cada uma das 4 perguntas? Então essa é a ferramenta número 2, que seria o mapa semanal. Então olha só, olha aqui na tela. Então, voltando ao que eu disse, isso é uma experiência nossa. Esses dados nós temos. Em média, um aluno, um candidato que trabalha em 2 turnos, ele tem 20 horas de estudos por semana. Então nós temos aqui o que a gente chama o mapa A. O aluno que trabalha em apenas um turno, ele teria 30 horas por semana. E aí nós estamos falando do mapa B. E o aluno o candidato que tem o privilégio, e aqui não é de forma pejorativa, é um privilégio mesmo, que bom, essa deveria ser a realidade, das pessoas poder se dedicar de forma exclusiva aos estudos, então ele teria 40 horas por semana, semanal. Então aqui está um modelo, tá, de um mapa de estudos, certo? Para que você possa fazer o seu horário. Imaginemos então, neste caso aqui, eu estou conversando com você e você me diz que a realidade é essa. Você trabalha em 2 turnos, se dedica a 8 horas, tem 2 horas de intervalo no almoço e depois tem a sua vida. Bom, e aí então você chega em casa, né? Sai lá às 18 horas, então você chegou em casa lá pelas 19, você se preparou, você já jantou, você para às 20 horas para estudar. E você vai estudar, então, aqui as 3 horas de estudo, tá bem? Você vai ter aí até, então, esse horário aqui para estudar. Você estudou 3 horas, então, você estudou das 20 às 21, das 21 às 22, 22 às 23, parou de estudar. E vai descansar, porque no outro dia você tem toda a sua rotina, tá bem? Então, você consegue. Esta rotina, ela vai se dar, olha aquilo que legal, olha o que eu disse para você. Segunda, terça, quarta, quinta. Opa! Cadê a sexta? Não vou estudar na sexta de noite. Uhul! Sextou! Beleza! Vamos lá, galera! Olha só que loucura. É isso mesmo. Sexta-feira. Uhul! Sextou, galera. Volto a estudar no sábado. Vamos lá? E no sábado? Vamos lá, vamos pensar o seguinte. Eu tive aquela festa, foi legal. No sábado, na sexta, aliás, eu não vou estudar de manhã. Veja que você não está parando a sua vida. Aí, no sábado, você vai se dedicar um pouquinho mais. Você vai se dedicar 5 horas. Mas olha aqui, você começou a estudar lá, almoçou, começou a 1 da tarde. Gente, às 18 horas, você está liberado no sábado. Você tem todo o final de tarde, noite, de sábado para aproveitar. E no domingo, vai dormir, vai descansar. Você vai pegar 2 horinhas do domingo. Para quê? Olha aqui, para revisão.
Tá vendo que no meu planejamento aqui contigo, eu tô dizendo, ele tá em azul aqui, eu preciso que tu revise. Voltando um pouquinho naquele vídeo anterior, é uma das técnicas que eu vou te mostrar para que você aprenda, apreenda, grave, não esqueça e sabe o que fazer. O que eu estudei hoje, eu vou lembrar disso daqui a 12 semanas, 13 semanas, 14 semanas. Imagina, tu conseguir lembrar do que tu estudou semanas atrás. Lembra qual foi o filme que você assistiu ontem? Qual foi o livro que você leu ontem? Qual foi a última frase que você conversou com a pessoa mais próxima de você ontem de noite? Lembra? Talvez não lembre. E como eu quero ter a pretensão de que você lembre daqui a 12, 13 semanas do que você estudou hoje. Porque existem técnicas para fazer isso. Então, veja, nós vamos fazer isso. Ah, mas olha só, na verdade, eu vou estudar na sexta-noite. Se você resolver que vai estudar sexta-noite, você não muda mais. Porque esse mapa aqui não pode brincar. Missão dada é missão cumprida. Eu me dei essa missão, eu vou cumprir. Tá? Então, eu vou estudar na sexta porque eu quero sábado todo liberado. Não te recomendo. Não te recomendo. Eu não te recomendaria. Mas se você quer fazer isso, não tem problema nenhum. Tá? Então, veja, o que eu quero é que você tenha as 20 horas por semana. Então, esse seria um modelo e talvez você vai me perguntar, Paulo, 20 horas, olhando para esse mapa agora, barbada. Não tem como passar no exame da OAB. Tem. Parou a brincadeira. Parou a brincadeira. Eu aceito brincar tudo, mas parou. Tem como ser aprovado de primeira. Estudando as 20 horas. Usando as técnicas corretas. Tem muitas outras técnicas que nós vamos te passar aqui. E ao final, quando nós passarmos todas, tu terá plenas condições de estudando 20 horas por semana, estudando 30% do que está lá no edital, ser aprovado de primeira no exame da OAB. Porque o teu conhecimento já é o suficiente para passar no exame da OAB. Nós só vamos ajudar e potencializar a melhorar a forma como tu utiliza o teu conhecimento. Bem? Então vamos lá. Esse é um mapa de alguém que tem 20 horas. Já este aqui é para aquelas pessoas que você sentou comigo e me disse assim, Paulo, eu só trabalho à tarde. Eu tenho as manhãs livres e posso estudar um pouquinho mais à noite. Então veja, você vai estudar 5 horas, só que vai estudar 3 horas da manhã. Eu nem estou querendo que você acorde às 5 da manhã. Sabe aquelas coisas meio... vou acordar às 4 da manhã, às 5 da manhã. Não. Eu vou começar a estudar às 9 da manhã. Meu amigo, às 9 da manhã. Aqui é o seguinte. Eu descobri, me apaixonei pelo futevôlei. Eu treino às 7 da manhã, das 7 às 8. 9 horas eu já estou sentado fazendo as minhas atividades. Eu me adaptei. Mas se eu quisesse começar mais cedo, eu treinaria à noite. Então veja, é uma questão de adaptação. Aqui eu estou dizendo para ti o seguinte, 9 horas, vou estudar até o meio-dia, vou almoçar e vou trabalhar. Vou trabalhar no turno da tarde, até às 18 horas, vou manter a minha rotina, vou jantar, tem até às 20 horas, e só vou começar a estudar às 20 horas. E vou estudar até às 22. Que barbada. Que barbada. Vou fazer isso segunda, vou fazer isso terça. Opa, para tudo, para que eu vou descer. Peraí. Não.
Não, tu tá brincando comigo. Não. Tu vai dizer, não. Tá brincando comigo. Não. É essa barbadinha aí que eu tô te mostrando. Exatamente isso. Tu não precisa estudar. Ah, quarta-feira, dia do namoro. Quarta-feira, dia do jogo. Quarta-feira, dia dos amigos. Tu já estudou. Aí volta na quinta. Ah, não quero ficar com a quarta liberada. Joga pra quinta. E a sexta? O que aconteceu com a sexta? Eu já estudei na sexta-feira. E no sábado? Vou estudar às 4 horas no sábado. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar isso aqui, vou ficar com o meu sábado livre também. Não te recomendo. E por que eu não te recomendo? Nós criamos hábitos, inclusive para o nosso cérebro. Estar em contato com os estudos, você já teve a experiência de estar treinando, por exemplo, numa academia, jogando alguma coisa, fazendo aulas de alguma coisa, e vem fazendo isso todos os dias, 3 vezes por semana, e você para um período longo. Saiu de férias, teve uma lesão, alguma coisa. Para voltar não é difícil. A gente pensa e repensa umas 2 vezes. Pá, mas tu começa a criar outros compromissos, não é assim? Mesma coisa com os estudos. Então, eu não te recomendo ficar afastado, né, entre aspas, afastado do estudo, se você está numa preparação. Então, assim, intercala as folgas. Por isso, quarta, sexta, sábado, domingo, à noite, está liberado. Domingo, na verdade, à tarde, manhã, tarde e noite está liberado. Vai fazer uma revisãozinha de 3 horas. Isso é para alguém que, gente, trabalha meio turno, tem uma vida social e familiar e pode se preparar adequadamente para o exame da OAB. E aqui, aquela pessoa que, pessoal, volto a dizer, de forma alguma é pejorativo, muito pelo contrário, eu louvo aqueles que podem, que bom, que podem se preparar de forma adequada e tem só isso, só estar estudando. Vai acelerar o aprendizado, vai acelerar a sua aprovação. Então, se você sentar comigo e disser assim, ó, Paulo, eu não estou trabalhando, eu consigo me dedicar. Eu vou te pedir 40 horas por semana de dedicação. Estudando 8 horas segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nesse caso, tu vai fazer ainda uma revisão de 4 horas no sábado. Você vai estar liberado todo domingo. Você vai estar liberado todas as noites de segunda a domingo, na verdade, porque a partir das 18 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, você está liberado, sábado também, domingo também. Então, assim, você não tem nenhum compromisso e é o suficiente, mais do que o suficiente, para ser aprovado de primeira no exame da OAB. Então, veja, isso é o que a gente realmente precisa que você faça, tá? Essa aqui é uma dica, como eu disse, nesse conjunto de vídeos onde nós estamos mostrando e dando técnicas de como se preparar adequadamente para o exame da OAB. Agora, o que é importante? 2 coisas muito importantes. Se você me disser assim, ah, Paulo, tem uma coisa que eu preciso te dizer. Eu já estou fazendo um curso preparatório. Ele conta nesses horários? Não. Não conta. Não vai contar. O tempo que você está lá estudando, fazendo o curso lá, aprendendo mais e mais conteúdo, ele não conta nas horas de estudo aqui. Aqui você vai ter um estudo diferenciado. Por quê? Porque aqui eu só estou te dando as horas de estudo. Depois nós temos que rechear isso, que a gente chama rechear, fazendo o quê? Uma agenda do conteúdo. Aqui eu estou dizendo quando estudar. Depois, tu vai preencher esses horários com o que estudar. O que eu vou estudar nesse tempo que eu tenho? Nessas 3, 4, 5 horas. O que eu vou estudar nessas 20 horas por semana?
e vou revisar ainda, né? O que eu vou estudar e revisar nessas 30 horas? O que eu vou estudar nessas 40 horas? Isso é outra pergunta que nós vamos responder, que existem técnicas de o que estudar. 30% do que está no edital fica entre nós. Isso só quem sentou para tomar um café comigo vai saber dessa dica, tá? Então, assim, o que eu vou estudar? Cabe dentro desses horários? Cabe. Tá, e como eu vou estudar? É a outra pergunta também. Existe todo um elemento, todo um conjunto de ferramentas para te ensinar como estudar, como memorizar, como saber o que tem que saber no dia da prova. E aí vem depois a quarta e última pergunta, que a gente diz é o grande pulo do gato do nosso método. Não tem hoje em dia, tá? Não tem. Ponto. Acabou. Não tem. Mas vai ter. Por quê? Nada se cria, tudo se copia. Vão ter cursos por aí, vai ter cursos por aí que vai agora dizer que vai se preocupar com o dia da prova, tal, mas não tem. Hoje não tem. Tem o nosso. Que a gente responde a pergunta como fazer a prova. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi mais um vídeo aí, nesse conjunto de vídeos que o professor Eduardo Palmeira e eu estamos fazendo para te ajudar a ser aprovado de primeira no exame da OAB. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí. Para quê? Para que esse vídeo chegue para mais e mais pessoas. Se você tem aí um colega, um amigo que está se preparando para o exame da OAB, manda para ele também, tá? Para que ele possa desfrutar desse conhecimento. Ficou com dúvida? Nos manda aí, nós vamos tentar dentro do possível responder. Nos sigam também lá no nosso Instagram, que tem muitas dicas diárias praticamente. Nós estamos sempre dando algumas dicas, lembretes, enfim, tudo sobre o exame da OAB. Eu brinco que o nosso YouTube e o nosso Instagram é a Disneylândia do candidato para o exame da OAB. Tá bem? Um forte abraço a todos aí, até o próximo, aliás, até a tua aprovação de primeira no exame da OAB. Abraço!